Olá gente, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal, o canal Ranisto Política. Quero pedir para você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e deixe o seu like e ative as notificações. Gente, chegamos a 50 inscritos, mas eu não sei o que aconteceu com o YouTube, porque ele não está fazendo a transmissão ao vivo. Por isso estou fazendo esse vídeo aqui, porque eu vou fazer um vídeo falando sobre COP30. E que está acontecendo aqui na nossa cidade vizinha, Belém. Estou aqui em Manaus, cidade mais importante da Amazônia brasileira, tá bom? E aí eu quero falar algumas coisas com vocês a respeito, né? E o que nós precisamos falar é o seguinte: esse título aqui que vocês estão vendo, COP30, entre o discurso ecológico e a engenharia social verde. E eu quero falar alguns pontos muito importantes para vocês. Então acompanhe comigo. E gente, eu vou estar lendo algumas coisas aqui, porque eu escrevi, eu anotei tudo direitinho. E nós vamos, de certa forma, nós vamos dizer para vocês o que a gente conseguiu pesquisar. Então é o seguinte: primeira coisa que a gente precisa entender é que a designação da Amazônia como sede da COP30 em Belém configura-se como um ato de elevado simbolismo no âmbito internacional, né? Ao sediar a conferência nesta região, o Brasil ele consolida sua posição na pauta ambiental, projetando a Amazônia como vitrine das riquezas naturais e dos desafios ecológicos pertinentes à nação. A realização dessa COP30, inclusive, constitui um mecanismo estratégico de soft power, né, ampliando a capacidade de influência diplomática brasileira e promovendo a imagem do país como liderança global nas discussões ambientais. A conferência propicia o fortalecimento de alianças, a influência sobre decisões multilaterais e a consolidação da reputação nacional perante outros estados participantes ali das negociações climáticas, né? E aí nós temos principalmente como foco os países da Europa, né? Aqueles países que passaram séculos poluindo toda a Europa agora querem nos ensinar a como cuidar do meio ambiente. Enfim, é isso, né? A COP30 atua como catalisadora de construção midiática do Brasil Verde, reforçando narrativas que associam o país no compromisso com a sustentabilidade e a preservação ambiental. Essa disputa discursiva manifesta-se tanto em âmbito interno quanto em âmbito externo. E só um instantinho. Isso vai repercutir nas percepções públicas, formulação de políticas e posicionamentos em fóruns multilaterais, né? E aí o discurso ambiental em sua formulação, ele de forma contemporânea tem sido alvo de críticas que salientam a prevalência de alarmismo climático, que é de certa forma bem exagerado com uns países e com outros, tipo, deixa quieto, e a recorrente manipulação dos dados científicos, né? Para a mesma galera que ficava pregando negacionismo com uma certa razão, quando é a favor deles, eles negam e só negam. Inclusive nós vamos trabalhando muito nisso nesse canal, tá certo? Nós não estamos aqui para passar pano para ninguém, isso que eu quero que vocês entendam. Vocês que chegam aqui dizendo que eu estou apoiando Lula, vocês estão redondamente enganados. E você que vem para cá dizendo que eu estou apoiando o Bolsonaro, vocês também estão enganados. Porque nós não estamos aqui para passar pano para político nenhum. Aqui nesse canal, nós acreditamos que mais importante que políticos é o povo brasileiro. É isso que nós defendemos como conservadores. E a urgência, ela é exacerbada e decisões políticas são tomadas com base em cenários que carecem de respaldo na totalidade das evidências científicas disponíveis, né? Isso resulta, não raro, em políticas restritivas e intervenções que desconsideram as especificidades
regionais. Isso que é bem complicado, porque é curioso que a Amazônia esteja com, na sua especificidade, aqui está falando dessa palavra, tem cidades que circulam entre as cidades mais pobres do Brasil, inclusive com níveis parecidos com o da África. E isso nós precisamos levar em consideração, né, como o agravamento da fome, dos índices de fome em determinadas áreas da Amazônia, onde populações já vulneráveis enfrentam maior insegurança alimentar em virtude de restrições ambientais que impactam atividades econômicas essenciais para a subsistência local, né? No contexto de debate ambiental, revela-se imprescindível distinguir entre a ecologia autêntica, pautada pelo zelo e pela criação e pela busca de equidade entre o desenvolvimento humano e a conservação ambiental, e o ecologismo ideológico, que instrumentaliza o meio ambiente como vetor de controle político e cultural, né? E a primeira situação, inclusive, ela propõe soluções sustentáveis integradas para as realidades sociais locais, enquanto o segundo pode justificar intervenções autoritárias e adoção de agendas que, ao não considerar os conceitos, os contextos particulares, são desafios como o aumento da vulnerabilidade alimentar em comunidades amazônicas, que muita gente não enxerga. O conceito de economia verde apresenta-se, em princípio, como uma proposta de harmonização. Essa harmonização entre o crescimento econômico e a responsabilidade ecológica. No entanto, o que nós enxergamos é que não estão ausentes críticas ao uso como fundamento para a implementação de novos mecanismos de tributação e de controle social, frequentemente desvinculados das reais necessidades das populações envolvidas, principalmente as populações ribeirinhas. Nesse cenário, o capitalismo de vigilância manifesta-se através da intensificação da coleta de dados e do monitoramento social sob a justificativa da proteção ambiental, resultando em maior regulação entre indivíduos e setores produtivos. Essas medidas, elas, quando não adequadamente calibradas, elas acabam por restringir atividades essenciais, e podem contribuir direta ou indiretamente para o agravamento da fome e da pobreza em regiões sensíveis da Amazônia, né? Podemos citar cidades como Areni, como Atalaia do Norte, aqui no Amazonas, como Melgaço, no Pará, que sofrem muito com essa situação. E que nada é feito, com muitas cidades do interior do Acre, em Roraima mesmo, né? O ambientalismo moderno encontra suas raízes nas correntes filosóficas que valorizam a natureza em oposição à ação humana. A partir de Rousseau, por exemplo, estabelece-se a ideia de uma natureza pura, corrompida pelo homem, que passa a ser vista como um agente de degradação ambiental. Essa perspectiva, ela evolui até formas contemporâneas de neopanteísmo ecológico, nas quais a natureza é quase deficitária ou deificada, né, deificada e colocada em posição de primazia em relação à humanidade. No debate ambiental atual, observa-se uma inversão antropológica. A natureza é frequentemente posicionada acima do homem, com detrimento da visão tradicional, que reconhece o ser humano como centro moral e responsável pela condução do mundo natural. Essa mudança de paradigma redefine as responsabilidades e direitos do homem diante do meio ambiente. A crítica conservadora que nós podemos colocar a respeito da pauta climática, ela enfatiza que o ser humano deve ser entendido
como um guardião da criação e não como inimigo da terra. Essa postura, ela resgata a visão clássica cristã, segundo a qual a criação é confiada ao homem para ser cuidada e preservada, promovendo equilíbrio entre desenvolvimento e conservação. Em contraposição, o biocentrismo secular, ele propõe que a natureza possui valor intrínseco superior ao do ser humano, sugerindo uma ética ambiental desvinculada das tradições religiosas ocidentais. E aí o resultado disso tem sido justamente o aumento dos índices de pobreza. A COP, como espaço de pressão geopolítica sobre países de desenvolvimento, ela apresenta os seguintes pontos. Primeiro, interesses estratégicos na Amazônia, como minerais, água, biodiversidade e créditos de carbono. Segundo, a tensão entre soberania brasileira e governança global. E terceiro, as críticas à agenda globalista e à transferência de poder para organismos supranacionais como a ONU e o Fórum Econômico Mundial, que sim, quer queira ou não, já está no olho do Brasil há mais de 30 anos. Então a gente tem que observar isso. A Conferência das Partes, que é conhecida como COP, tem se consolidado como arenas em que países em desenvolvimento enfrentam intensa pressão geopolítica. Nesses fóruns internacionais, interesses divergentes se manifestam e as nações menos desenvolvidas frequentemente se veem obrigadas a responder a demandas e em critérios impostos pelos países mais ricos. A pauta ambiental, nesse contexto, serve como um instrumento de influência política e econômica, direcionando decisões que impactam diretamente a soberania e as prioridades locais. E a Amazônia, ela ocupa um papel central nessas discussões devido à sua riqueza em minerais, à abundância de água, à biodiversidade incomparável e ao potencial dos créditos de carbono. Esses recursos, eles despertam o interesse estratégico de como é que posso dizer, de diversos atores internacionais, né, que buscam inserir a região em modelos de governança global e que atendem às próprias agendas. A disputa pelo controle, inclusive, e acesso a esses bens evidencia o peso geopolítico da Amazônia nas negociações ambientais. E aí a tensão entre a soberania brasileira e a governança global é constante nas discussões sobre o futuro da Amazônia. Né? O Brasil, enquanto detentor legítimo do território e responsável, né, pela administração dos recursos naturais, enfrenta pressões para submeter suas decisões a organismos supranacionais. Esse embate, ele revela, inclusive, um conflito latente entre o direito e a autodeterminação nacional, entre as tendências de transferência de autoridade para entidades como a ONU e o Fórum Econômico, como eu já venho falando aqui. E a transferência de poder para organismos supranacionais tem sido alvo de críticas, e essas críticas são especialmente por parte daqueles que defendem a autonomia dos Estados nacionais, principalmente os países subdesenvolvidos e os países que estão na situação de países emergentes, que querem chegar no local em que os europeus, por exemplo, já chegaram e que eles simplesmente não estão impedindo usando essa agenda. Né? A agenda globalista, ao propor mecanismos de controle e regulamentação internacional, é vista como uma ameaça à capacidade de países como o Brasil de definir suas próprias políticas ambientais. Tais críticas destacam o risco da perda de soberania e da imposição de interesses externos sobre questões locais, sobretudo no contexto da Amazônia. Né? E aí, quero colocar aqui para vocês, só tirar isso aqui rapidinho. Vou tirar isso aqui rapidinho. Não vai ter edição esse vídeo aqui, não vai ter edição não, vai ser do jeito que a gente está falando, cru mesmo, embora esteja sendo gravado, mas eu quero manter a integridade do vídeo.
Então, as políticas climáticas são implementadas em fóruns internacionais, como as COPs, que têm repercussões diretas sobre as economias locais, especialmente na produção agrícola, que é o que chama a atenção nossa aqui. Muitas vezes, as exigências de adaptação, de mitigação impõem custos elevados a seus produtores rurais e as cadeias produtivas, afetando a competitividade e a subsistência das comunidades que dependentes desse setor, né? E isso realmente é um problema muito sério. A transição por fontes de energias consideradas mais limpas e frequentemente promovida como caminho frequentemente promovida como um caminho inevitável. No entanto, esse processo acarreta custos sociais significativos, como o aumento das tarifas de energia, o aumento do desemprego em setores tradicionais e impactos sobre as populações vulneráveis, que sempre vão ser as mais afetadas, né? Surge assim a questão central: quem de fato arca com a conta dessa transição e quais grupos são mais afetados por ela? Quer ver um exemplo? Olha o que acontece lá na COP30, lá em Belém. Eles pegaram, aumentaram o fluxo, o valor absurdamente para a COP30, contando que só viesse como se fosse um evento de Copa do Mundo, que viesse gente do mundo todo, que não sei o que. Pode ser até que venha, mas a maioria das pessoas que vão até consumindo uma coxinha a R$50 é o próprio povo brasileiro que se dirigiu até o Pará. Você está entendendo? E é um absurdo a forma como está politizando a comida no Pará. E realmente está um caos, né? E aí a gente nota uma contradição evidente entre o discurso ambientalista adotado em grandes conferências e o padrão de consumo das elites globais. Eventos luxuosos, deslocamento em aviões particulares, estilo de vida incompatíveis com a retórica do sacrifício coletivo, e ilustra a distância entre o que é pregado e o que é praticado por aqueles que lideram a Agência Ambiental Mundial. Olha só, você chegar ao ponto das pessoas ficarem hospedadas num iate, queimando diesel loucamente nos rios da Amazônia. A pauta ecológica muitas vezes é utilizada para suscitar respostas emocionais que justificam a implementação de novos modelos econômicos, centralizados e controlados. A mobilização de sentimentos como medo e culpa ambiental serve para promover mudanças estruturais que favorecem interesses específicos, em detrimento da autonomia das economias locais e da soberania dos países em desenvolvimento. Inclusive, gente, o Pará ele não é o local mais adequado para se fazer um evento de tamanha magnitude como o COP30. Então você já vê isso, que existe interesse escuso em cima disso, por causa do eleitorado do próprio Lula, tá certo? O contexto atual, observa-se a construção de uma narrativa em que o Ocidente é responsabilizado coletivamente pelos danos ambientais globais. O conceito de pecado ecológico emerge como um elemento central dessa narrativa, promovendo um sentimento de culpa generalizado entre países ocidentais e suas populações. E, aliás, os recordes de poluição estão sendo no Oriente e não no Ocidente, tá certo? Tal abordagem reforça a ideia de dívida moral em relação ao meio ambiente, utilizado como justificativa para imposição de obrigações e sacrifícios específicos a essas sociedades. A emergência do ambientalismo enquanto fenômeno cultural tem levado à substituição de referências religiosas tradicionais pela veneração da chamada Mãe Terra, que é inclusive muito batida pelo pessoal da Teologia da Libertação, que tem o seu representante lá na presidência da República, que é o Lula. Esse processo ele resgata elementos do panteísmo ecológico, atribuindo à natureza um papel central e quase sagrado da vida social
e política. Dessa forma, valores e práticas antes associadas às religiões não reinterpretados e incorporados ao discurso ambientalista, que passa a orientar comportamentos individuais e coletivos. A crescente presença da educação ambiental em diferentes níveis do ensino tem servido, em muitos casos, como ferramenta para a difusão de perspectivas ideológicas específicas. O ensino sobre questões ambientais deixa de ser apenas informativo e passa a veicular valores e crenças alinhados à agenda ambientalista, promovendo a adesão de determinados modelos de conduta considerados moralmente superiores. Tá bom? E o apelo à necessidade de salvar o planeta assume características de um novo dogma moral. É um dogma moral universal, estabelecendo parâmetros rígidos para julgamento de ações individuais e coletivas. Essa lógica transforma o engajamento com pautas ambientais em uma obrigação ética suprema, né? E equiparando a defesa do meio ambiente à observância de preceitos religiosos, como se fosse o cumprimento dos mandamentos e tudo mais, nessa pegada aí. Assim, a agenda ecológica, ela consolida-se como referência normativa central na sociedade contemporânea. Tá bom? E a abordagem conservadora diante das questões ambientais fundamenta-se na busca do equilíbrio ecológico, afastando-se de posturas ideologizadas. Essa perspectiva valoriza a noção de stewardship, né? Ou seja, a responsabilidade moral de cuidar da criação de forma prudente e racional. Em vez de promover mudanças, né, estruturais radicais baseadas em narrativas alarmistas, né, defende-se uma gestão consciente de recursos naturais, guiada pela experiência histórica e pelo bom senso e pelo respeito à ordem natural. Para os conservadores, o desenvolvimento sustentável deve ser alcançado sem que haja submissão a modelos globalistas que comprometem a autonomia nacional. A preservação ambiental ela é vista como objetivo legítimo, né? Porém, deve ser compatibilizada com a soberania dos países e com respeito às suas realidades econômicas e sociais. O progresso tecnológico e econômico deve ocorrer sem imposição de agendas externas, preservando a identidade e os interesses locais. A perspectiva conservadora ela enfatiza a importância do trabalho humano nas atividades produtivas tradicionais, como a agricultura, como reconhecendo como pilar de desenvolvimento sustentável. E, além disso, defende que o investimento em tecnologia nacional capaz de oferecer soluções inovadoras para os desafios ambientais sem abrir mão da independência e do protagonismo das comunidades locais, né? E por fim, a visão conservadora ela se ancora em um conceito, deixa eu só pegar aqui rapidinho, uma concepção personalista cristã de relação entre humanidade e natureza. O ser humano ele é entendido como uma imagem de Deus, dotado de dignidade e responsabilidade, e não como uma ameaça ao planeta, né? Essa compreensão rejeita a ideia, né, de que o homem seja uma praga, defendendo ao contrário que ele deve ser chamado a cuidar da criação com respeito e sabedoria, harmonizando desenvolvimento e preservação ambiental, o que é para ser, o que é para acontecer, tá certo? Deixa eu continuar aqui. A realização do COP30
evidencia-se como um verdadeiro espelho das lutas culturais e filosóficas que permeiam a temática ambiental na contemporaneidade, né? O evento não apenas reúne lideranças e especialistas dentre os diferentes para discutir o futuro do planeta, não. Mas também reflete um embate entre diferentes cosmovisões a respeito do papel do ser humano no mundo e dos caminhos para a sustentabilidade, né? É o que nós notamos justamente nessa situação. No centro desse embate está a contraposição entre duas visões fundamentais. De um lado, o homem autônomo, que se percebe como senhor de si e do planeta, e capaz de definir seus próprios valores e objetivos, e do outro lado, o homem dependente de Deus, que reconhece uma ordem superior e assume sua responsabilidade moral diante da criação, né? Essa dicotomia aprofunda-se nas discussões sobre globalismo versus soberania, e onde se questiona até que ponto as decisões ambientais devem ser pautadas por agendas internacionais ou respeitar as especificidades e autonomias nacionais, né? Além disso, o confronto entre ideologia e prudência na moral emerge como um ponto central. Enquanto abordagens marcadamente ideológicas tendem a propor mudanças radicais e amplas, a prudência moral ela sugere cautela, respeito e experiência histórica, né? E a busca de soluções equilibradas, evitando tanto o alarmismo quanto o negacionismo. E isso é importante, manter esse equilíbrio. Diante desse cenário, apresenta-se como proposta final a construção de uma ecologia integral de inspiração conservadora. Essa abordagem, né, ela busca unir o respeito à criação, o reconhecimento do seu valor intrínseco e a necessidade da preservação, com defesa intransigente de dignidade humana. Assim, propõe-se que um caminho que harmonize o cuidado ambiental, a valorização do ser humano e a manutenção das tradições e identidades locais, oferecendo uma resposta equilibrada aos desafios desse tempo. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu like. E estamos agora rumo a 100 inscritos, tá bom, gente? Ranista Política, até a próxima. Tchau!